Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo. Nessa semana, nós estaremos estudando, dando continuidade ao estudo do conjunto dos números inteiros, mas hoje nós iniciaremos a parte de multiplicação de números inteiros. Tá? Esse conteúdo ele é muito importante para vocês. Tá? Eu peço que vocês tenham bastante atenção no decorrer da aula, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar então. Vamos iniciar a nossa aula. Tá? Na multiplicação de números inteiros, tá? De dois ou mais números inteiros, é necessário que se observe os sinais de cada número possui. Né? Então, quando nós vamos multiplicar os números inteiros, nós devemos observar o sinal de cada número. Por que nós devemos observar esse sinal? Porque quando nós multiplicamos dois números, tá? O resultado final dele, ele não pode ser positivo e negativo ao mesmo tempo. Ou o resultado vai ser positivo, ou o resultado vai ser negativo. Tá? Para isso, nós vamos observar a regrinha de sinal que nós iremos aprender a partir de agora. Aqui nós temos, no nosso primeiro caso, o seguinte. Quando nós multiplicamos dois números positivos, nós temos um resultado positivo. Isso nós já fazemos. Tá? Quando você multiplica lá, 4 vezes 5. Quanto que é 4 vezes 5? É 20. Correto? Perceba que os dois números eles estão sem sinal. Tanto o 4 como o número 5, eles não têm sinal. Então, quando o número não apresenta nenhum sinal na frente dele, nós consideramos esses números como sendo positivos. Tá? Daqui nós já tiramos uma regrinha de sinal. Qual regrinha é essa? Quando nós multiplicamos dois números com sinal de positivo, o resultado vai ser positivo, tá bom? Então, se você multiplicar um número que tem sinal positivo vezes um número que tem sinal positivo, o resultado vai ser positivo. Essa é a regrinha mais tranquila que tem. Se eu multiplicar um número positivo por outro número positivo, o resultado vai ser positivo, tá bom? Agora nós vamos para as outras regrinhas de sinais aqui, tá? As demais regrinhas eu trouxe aqui para vocês uma maneira, tá, para explicar o porquê do sinal, tá, que a gente vai adotar a partir de agora, para vocês entenderem melhor e não apenas decorar as regrinhas de sinais que eu vou passar mais à frente. Eu quero que você entenda, tá bom? Pensa bem, olha só. Eu tenho aqui uma multiplicação que eu apresentei aqui para vocês, o 3 multiplicando o número menos 7. O 7 aqui ele é negativo, menos 7, eu coloquei ele entre parênteses, mas não é necessário, tá? Foi só por questão aqui didática mesmo que eu coloquei ele entre parênteses. E você percebe que nós temos a multiplicação de um número negativo por um número positivo. Como o 3 ele não tem sinal nenhum, ele é positivo, tá? Nesse caso aqui, observe que o menos 7 se repetirá 3 vezes. Quando você faz 3 vezes um número, você vai repetir aquele número 3 vezes, tá? Olha só, 3 vezes menos 7, você vai fazer a operação com o menos 7 repetido 3 vezes. Olha só, menos 7 mais menos 7 mais menos 7. 3 vezes o menos 7. Se você deve 7, deve 7, deve 7, você deve 21. Então, aqui nós já tiramos outra regrinha de sinal. Tá? Qual regrinha de sinal é essa? A multiplicação de um número positivo por um número negativo vai ser um número negativo. Tá? Entenderam bem? Eu repeti aqui nessa operação. A operação é a seguinte, 3 vezes menos 7. Observa que o 3 ele é positivo, o menos 7, aqui no caso o 7 ele é negativo. Como é 3 vezes o menos 7, eu vou repetir o menos 7 3 vezes, correto? E o que vai acontecer? Vou fazer a adição desses 3 números aqui. Eu estou somando, estou juntando 3 números negativos. Devo 7, devo 14. Devo 7, devo 21. Observe que o 21 aqui saiu com resultado negativo. Então, quando multiplicamos um número positivo por um número negativo, a resposta será negativa, tá? Nunca esqueça disso. Olha só, eu trouxe aqui representando para vocês, eu multipliquei alguns fatores
tá? Fatores positivo, 3 é positivo, o 2 é positivo, o 1 é positivo. Aqui o 0 é um elemento neutro, aqui tá? O 0 não tem sinal, não é nem positivo nem negativo, é um valor nulo, correto? E aqui eu trouxe alguns fatores também negativos, para a gente entender a multiplicação aqui. Quando eu vou estar multiplicando apenas valores positivos, olha só, aqui eu tenho 3 exemplos, e que eu estou multiplicando 3 vezes menos 7, depois 2 vezes menos 7 e 1 vezes menos 7. Quanto que é 3 vezes menos 7? Nós já havíamos feito aqui em cima. É repetir o 7 negativo 3 vezes. Devo 7 e devo 7. Se você fizer essa adição aqui, é igual a menos 21. Então, 3 vezes menos 7 é menos 21. Um número positivo multiplicado por um número negativo, resultado negativo, tá? Outro exemplo, 2 vezes menos 7. Observa que tenho menos 7 mais menos 7. Devo 7, devo 14. Observa que do menos 21 para o menos 14, eu somei 7. Olha só. Ah, mas professor, mas como eu somei 7? Presta atenção aqui. Devo 21, pago 7, devo 14. Correto? Olha só o outro exemplo. 1 vezes menos 7, menos 7. Continuei somando 7. Por quê? Devo 14, pago 7, devo 7. Agora o próximo exemplo. 0 vezes menos 7 é igual a 0. Logo, devo 7, pago 7, 0. Entenderam? Que eu estou sempre somando 7 nessa sequência aqui, tá? Então, olha só o que vai acontecer quando você chegar na multiplicação por um número negativo. Agora eu estou multiplicando o menos 7 por um número negativo também. Menos 1 vezes menos 7 será positivo. Por quê? Presta bem atenção. O anterior é 0. Vou continuar somando 7. 0 mais 7, 7 positivo. Quando eu chegar aqui no menos 2 vezes menos 7, vou continuar somando 7. 7 mais 7, 14 positivo. Tá vendo? Então, aqui nós podemos seguir as outras regrinhas de sinais. Você pode ter ficado um pouquinho confuso, correto? Mas é assim mesmo, a lógica para as regrinhas de sinais que nós adotamos, tá? Que todo professor ensina, mas às vezes a gente precisa demonstrar isso para vocês, é a partir desse tipo de demonstração aqui, tá? Olha só, então, quais são as regrinhas de sinais que nós temos. Quando nós multiplicamos um número positivo por um número positivo, resultado positivo. Se eu multiplicar um número negativo por outro negativo, também será positivo. Veja o exemplo anterior. Um negativo vezes um negativo também será positivo. Tá bom? Também será positivo. E se eu multiplicar um número negativo por um número positivo, será negativo. E o número positivo por um negativo também será negativo. Tá? Então, você vai observar o seguinte. Quando eu multiplico dois números positivos, resultado positivo. Dois números negativos, resultado positivo. Porém, se você multiplicar números com sinais diferentes, um é mais, outro é menos. Um é menos, o outro é mais, resultado negativo. Tá? Olha só a tabelinha de sinal aqui. Normalmente, a gente passa somente essa tabelinha de sinal para vocês decorarem, né? Mas aqui, a partir do exemplo anterior, você vê a lógica por trás disso, correto? Então, se você multiplicar um número que tem sinal positivo por um número que tem sinal positivo, resultado positivo. Se você multiplicar um número que tem sinal positivo por um número que tem sinal negativo, será negativo. Se você multiplicar um número que tem sinal negativo por um outro que tem sinal positivo, será negativo. E se você multiplicar dois números com sinais negativos, resultado positivo. Então, é só você lembrar disso aqui embaixo, dessa regrinha aqui, ó. Olha só. Número com sinais iguais. O que é sinais iguais? Positivo, positivo, negativo e negativo. O resultado será sempre o quê? Positivo. Sinais iguais, positivo. Sinais iguais, positivo. Já se você multiplicar números com sinais diferentes, resultado negativo. Um é mais, outro é menos, negativo. Um é menos, outro é mais, negativo. Tá?
A divisão também é o mesmo procedimento, tá? Na multiplicação e divisão a regrinha de sinal é a mesma. Aqui nós temos, por exemplo, menos 32 dividido por menos 2. Menos 32 dividido por menos 2. Para você identificar qual é o resultado aqui, se você esquecer o sinal, você sabe que 32 dividido por 2 é 16, correto? Mas qual é o sinal que você vai colocar aqui na frente de 16? Observa que menos dividido por menos, aqui na nossa tabelinha, quando você vai dividir, então, um número com sinal negativo por um número com sinal negativo, resultado positivo. Então, mais 16. Agora, se você vai dividir um número positivo por um número negativo, você também tem que observar a regrinha de sinal. Um é mais, o outro é menos. Sinais diferentes, resultado negativo. 32 por 2, 16. Tá vendo? Que os mesmos números terão resultados diferentes de acordo com o sinal desses números aqui, né? Então, se um é menos, o outro é menos, resultado positivo. Se um é mais, o outro é menos, resultado negativo. Tá bom? Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente praticar, tá? Para você entender como que funciona isso aqui, tá? Olha só o primeiro exemplo. Eu tenho a multiplicação. Lembrando, pessoal, que a partir de agora, tá? Nós iremos abster de não usar mais a letra X, como eu estou usando aqui, por exemplo, para indicar a multiplicação, tá? Como nós vamos estudar a parte de álgebra e X é uma letra, tá? Então, possa começar a confundir vocês. Então, a partir de agora, sempre que a gente for trabalhar multiplicação, vamos utilizar, normalmente o que é utilizado é esse pontinho aqui, tá? Um pontinho indica a multiplicação, tá bom? Então, menos 4 vezes 7, observa que o 7 ele não tem sinal nenhum. Se ele não tem sinal nenhum, ele é positivo. Então, você vai estar multiplicando um número negativo por outro positivo. Observa, números com sinais diferentes, olha só, negativo com positivo, negativo. Então, a resposta vai ser menos. 4 vezes 7, 28. Então, menos 28. Outro exemplo aqui, menos 4 vezes menos 7. Observa que eu estou multiplicando dois números negativos. Se eles são dois negativos, resultado positivo, mais 28. Então, se eu estiver multiplicando dois números com sinais iguais, positivo ou positivo, negativo e negativo, resultado positivo. Se eu estiver multiplicando números com sinais diferentes, um é mais, outro é menos, um é menos, outro é mais, resultado negativo. Olha só, 0 vezes menos 7. Você tem que lembrar que todo número vezes 0 é 0. E 0 é um número nulo, não tem sinal nenhum, correto? Aqui esse exemplo, vamos fazer mais rápido para você entender. Mais 4 vezes menos 2. Sinais diferentes, resultado negativo. 4 vezes 2, 8. Resultado menos 8. Aqui, menos 8 vezes mais 2. Sinais diferentes, resultado negativo. 8 vezes 2, 16. Mais 1 vezes menos 10. Sinais diferentes, resultado negativo. 1 vezes 10, 10. Então, menos 10. Menos 3 vezes menos 2. Números com sinais iguais, menos, menos, resultado positivo, mais 6. Aqui eu também trouxe o mesmo exemplo, porém com parêntese, só para você entender que possa vir a multiplicação com parêntese ou sem parêntese. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. 20 vezes menos 3. Observa que o 20 não tem sinal nenhum. Ele é o que então? Ele é positivo. Mais vezes menos, números com sinais diferentes, resultado negativo. 20 vezes 3, 60. Menos 3 vezes 100. Um é negativo, o outro é positivo. Observa que o 100 não tem sinal nenhum, ele é positivo. Negativo com positivo, negativo. 3 vezes 100, 300. Tá bom? Aqui nós temos as atividades para vocês fazerem as multiplicações, tá? Lembrando que o sinalzinho, o pontinho aqui significa multiplicação, tá bom? A primeira que é para você, em qual das alternativas o resultado da operação é o número positivo, né? Você vai analisar as operações. Eu coloquei o sinalzinho de igual aqui, mas é para você marcar a alternativa correta, tá? Por exemplo, essa primeira aqui, menos 10 vezes menos 3.
O resultado vai ser um número positivo? Sim ou não? Aí você vai colocar. Você pode tanto marcar, se essa for correta, ou colocar sim, não, na frente, tanto faz, tá bom? Questão número 2 é para você encontrar os produtos. Nunca esqueça dessa tabelinha aqui com os sinais, tá? Nunca esqueça disso. A nossa questão número 3 é para você realizar as divisões. Também tem que observar as regrinhas de sinais, na divisão. A questão número 4 é uma operação aqui básica para vocês entenderem. E aqui, por último, a nossa questão de número 5, tá? Para você completar a tabela, observe que eu tenho uma coluna de números x e y. A variável x aqui pode assumir qualquer valor aqui, a variável y qualquer valor, tá? Eu até fiz a primeira linha para vocês entenderem, olha só. Essa coluna aqui é para você fazer o quê? X mais y. Quem é x nessa linha? Mais 4. Mais, que é o da operação aqui de mais. Quanto que é o valor de y? Mais 2. Tenho 4, tenho 2, tenho 6. Agora é x menos y, tá? Observa que agora é mais 4, menos, porque é esse menos aqui dessa fórmula da subtração, menos quem? Qual é o valor de y? Mais 2. Lembra que a gente tem que fazer aquela operação com o número oposto que está aqui dentro? Esse sinal aqui também você pode entender como fazendo a multiplicação por esse número que está aqui dentro, entre parênteses. Menos vezes mais, menos multiplicado por um número positivo, vai dar um número negativo aqui. Então, 4 tira 2, 2 positivo. Então, vocês vão completar essa tabelinha aqui para mim, tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato, tá?